Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Primeiro Clique. Nosso bate-papo gostoso e agradável de todas as manhãs aqui na TV VIP, a TV do VIP Social. Num oferecimento de Sicredi, a sua cooperativa de crédito, para o Vale do Rio Tijucas e também Litoral. TCA Transportes e Única Mineração. Panificador e Conveniência Flávio, pães quentinhos já nas primeiras horas da manhã. Biche Automação. Para você, sua casa e sua empresa. A CIT CDL, a casa do empresário de Tijucas. Associe-se. Todos os dias convidados diferentes. E a gente encerra essa semana falando para um público específico, as mulheres, né? Isso aí. Recebendo a Elô, bom dia, Elô, da Academia Feminina. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos aqui, né? O Júnior me achou. Achei. E é um assunto bem legal, né? Porque a gente estava conversando de bastidores assim, e acho que são questionamentos que tu deve responder praticamente todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias. Elô, vamos lá. Acho que é a pergunta que tu mais deve ouvir. Por que uma academia só para mulheres? Bom, como a gente tinha conversado, eu vim do Paraná, né? Somos paranaenses. Depois eu vou dar minha versão. É VIP. É vindo do interior do Paraná. Interior, né? Que a gente fala. Mas é que lá tem muita academia feminina. Então, a cada esquina eu fui criada dentro de uma academia feminina. Então, com 13 aninhos, eu comecei a fazer em função, né, de academia de bairro. E a professora, na época, a dona da academia lá, fez uma cirurgia do olho. E ela falou, Elô, você tem todo tipo. Você vai me ajudar. E ela estava com 2 tampão. A gente treinou as aulas. Ela ficava ali escutando e eu dando aula. E foi ali que começou a história da academia. Me formei e tal, né, educação física, sempre trabalhando na área de academia. E quando me casei, né, como diz o povo do Paraná, o marido casou e não carregou, ficou para trás, mas ele veio para Tijucas e eu vim para cá. Né, então faz 15 anos que a gente está aqui. Quando eu vim para Tijucas, tinha uma academia feminina. A Helena, que todo mundo fala, e eu não sei até hoje quem é a Helena, mas eu falava assim, cara, Tijucas precisa de uma academia feminina. E é isso que você falou, o porquê da academia feminina. É o marido que não deixou. Todo mundo fala que assim, essa coisa de ter uma academia só para meninas, só para mulheres e tal, significa que os maridos matriculam elas lá porque elas não... Sim. Todo mundo fala, Também, mas não por isso. Porque a ideia da academia feminina, lógico, é a liberdade, sim, daí passa a ser mais reservado, isso, né? uma coisa mais acolhedora, né? Não é feminismo, não é feminismo, mas é mais esse acolhimento mesmo, e a nossa ideia é o quê? Trazer mulheres que nunca fizeram academia. Por quê? Porque a mulher, ela tem vergonha da própria mulher. Né? Do corpo, da roupa. Então, dizem que as mulheres se arrumam para as mulheres? Então? Se arruma para as mulheres, é bem isso. Então, lá não. Lá na nossa academia a gente tenta, né, passar o mais simples possível. A gente brinca, quem nunca teve uma leg rasgada, quem nunca estava na academia, né? Então, existe, lógico, os maridos que não gostam, sim, enfim, e deixam lá. O público evangélico também, a gente tem um público evangélico bem bacana, bem legal, mas é mais isso, é o poder fazer atividade física e as mulheres em geral, porque a gente tem muitas mulheres que sentem muitas dores, né? E eu falo que são dores físicas, dores emocionais, dores da alma, e é onde a gente consegue fazer esse trabalho. E que tem muita gente que precisa ir para a academia e tem vergonha de ir para a academia. E tu veio com esse know-how, então, de ter esse conhecimento de que por muito tempo a academia feminina deu certo, tu cresceu vendo isso, e quando chegou em Tijucas viu essa oportunidade. Essa oportunidade. Me chamaram de louca. Você tá louca por quê? Porque a gente nicha. Sim. Né? Então a gente, até eu falo assim, mas existem as concorrências. São concorrências e não são concorrências. Né? Por quê? Porque assim... E feminina tu é exclusiva. Sim. E eu falo assim, e o próprio atendimento que as meninas têm ali.
né? Nosso espaço é um pouco menor, né? Aquela coisa toda. E a gente monta os treinos em cima da particularidade de cada uma também. Então, isso tudo faz a diferença. São pessoas que nunca foram. Então, a gente tem um público... E o nosso público lá é de 30 anos para cima. De 30 a 80, 90 anos. Então, a gente tem senhoras lá de quase 90 anos fazendo exercício e que nunca tinha entrado numa academia. Olha, diferente. E, Elô, quem pensa que a vida é fácil se engana, né? Porque nem sempre tu foi a professora da academia, a dona da academia, nem sempre teve academia, né? Vieram para Tijucas se aventuraram em outras áreas antes. Sim, sim. Na verdade, como eu falei, meu marido achou canelinha no mapa. Paramos em Tijucas. Vamos tomar um café em Tijucas. Vou tomar um café em Tijucas. Aí a gente tem muito até vou citar o nome dela, que é um exemplo para nós, que é a dona Mina da Cinderela. Claro. Ela até veio, né, fazer, que nos acolheu, que eu falo que ela é a nossa mãe de Tijucas. Então, ela abriu a porta da casa dela pra gente. Olha. Na confecção. Então, que meu marido veio, que ele é do ramo da confecção, para montar roupas infantil, aquela época toda, pegamos a enchente de 2008. Nossa, bem no comecinho. Bem no comecinho, era ali onde era a antiga Cinderela. E aquela coisa, né? Minha família é de contadores. E eu falava, jamais vou sentar numa mesa para tirar nota. O que eu fiz? Virei auxiliar administrativo. Gerente administrativo. Fui aprender a tirar nota, fui aprender a trabalhar com produção. Então, a gente tinha uma empresa grande ali na Joaia. E aí veio o primeiro, que foi o impeachment da Dilma, né? Que foi aquele negócio das licitações, a gente trabalhava com licitação, e aí os grandes vão ficando e os pequenos vão caindo, como diz o outro. Mas a gente ainda continua, né, menor, com roupas exclusivas da academia. Ah, meu Deus. Né, a gente fazia propaganda. Mas o marido ainda continua e ele está comigo. E foi trabalhar com o marido, né? 11 anos trabalhando com o marido. No início tu foi trabalhar com o marido, agora o marido trabalha comigo. Agora o marido trabalha comigo, mais ou menos por aí. E não contente, eu sempre tive os projetos paralelos que a gente... não sei se você lembra do Mexa-se, que era na Concha. Verdade. Então, a gente fez 5 anos do projeto, 4 anos do projeto Mexa-se. E eu via esse movimento, foi quando começou a vir esse turbilhão de academias para Tijucas, que deu aquele boom, né? E eu falava, cara, precisa de uma feminina, vinha aquela coisinha. E aí comecei também a trabalhar com a terceira idade, um projeto da ação social ali no ginásio, colocava as velhinhas para dançar zumba. E aí, eu sempre, nunca deixei, né, a área da educação física, que a educação física faz parte da minha vida. E eu falo que hoje falta um pouco desse brilho nos olhos da profissão, né? Então, o querer fazer, lógico, o salário faz a diferença. Sim, não tem que falar. Mas a gente todo mundo trabalha por salário, né? E o gostar e o saber gostar, aprender a gostar daquilo. Então, quando eu estava na empresa, eu estava 100% na empresa. Né? Então, aprendi a fazer as coisas. Aquela marra, mas fiz, né? Mas aí veio isso e a gente começou a montar as lojas, né? Então, a gente tinha a loja dia a dia, que foi aquele movimento, que foi aquela coisa que são produtos de fábrica, então tinha um preço bom. Aí, depois, abri uma loja de cosméticos. Aí, vendi sex shop, lembra? Fazia os luluzinhos, vivia nos luluzinhos. Isso foi tudo antes. Os luluzinhos era muito legal. E já começou essa troca. Por quê? Porque eu queria essa integração com as mulheres. E não tinha. Hoje tem o talk da Andresa, que, meu Deus. Né? E naquela época, e quando a gente estava engrenando, foi quando a gente inaugurou um estúdio com loja de cosmético, que veio aquela pegada do salão de beleza, né? Que a gente ficou ali próximo ao Itaú. Ficamos 2 anos, veio a pandemia. Eu nunca esqueço que quando a gente colocou 100 pessoas naquele espaço, eram 100 mulheres com meia dúzia de aparelho. Eu falo que a professora que estava comigo na época, a gente fazia milagres, né, com um elastiquinho e aquela coisa toda. Mas é que a atividade física é isso, né? Então, é o prazer que você tem, o resultado vem. E aí eu lembro um dia que eu estava sentada e falei assim, pandemia. O pessoal tinha medo. E aí fechou-se todas as academias. Mas aí, como a gente já trabalhava com o público da dor de coluna, dor disso, dor daquilo, tinha que atender.
Aí eu falei assim, cara, e agora? Vamos atender escondido. Né? Na pandemia. Claro. Na pandemia, vamos botar máscara, vamos botar isso, vamos botar aquilo e vamos atendendo. Porque elas estavam travando. Era da banho de álcool em gel nas pessoas. Sim, praticamente. A máscara estava em todo lugar, menos no rosto, né? Então era um estoque de máscara. Mas enfim, passou-se, graças a Deus. Só que daí chegou aquela coisa. E agora? Eu fecho, né? Ou eu vou comprar um cachorrinho, vou dar uma... Aí eu entrei na fisioterapia online. Porque eu falei, não, é minha paixão, trabalho com reabilitação. Foi oportunidade. Então, hoje estou no 7º período de fisioterapia, tratando essas dores dessas mulheres que encaixam muito bem Educação com o física nosso e público, fisioterapia. com o nosso público. E assim, a Unicelv veio com essa proposta e está sendo muito bom. Muito bom mesmo. Já está quase finalizando. Quase finalizando. E aí surgiu a oportunidade de eu vir para onde era a Orce. Que a Orce, na pandemia, fechou. Também fechou. Né, fechou, foi um boom na época de inauguração e aquela coisa toda. Nossa, e era uma academia, uma das mais fortes de Tijuca. Foi a que veio trazer mudança, eu acho, assim, em nível de aparelhagem, em nível de estrutura, né? E aí eu passava na frente da Orce e eu via e falava, cara, ali podia ser uma academia feminina, né? Tem bem pequenininha, aquela coisa. E eu passava e olhava e meu marido... falando pequenininho, não é tão pequenininho assim, né? As pessoas acabam pensando assim, nossa, deve ser o quê? 5x5? Não, é grande. Mas não é igual as que tem aí hoje, né? Mas aí eu olhava e meu marido falava assim, viu, eu vou lá achar o dono daquela academia e vamos fazer a Orce feminina, né? Porque eu já estava numa situação que ou eu fechava. Porque eu tinha que entrar com estrutura. A gorduria que tinha da pandemia foi. Ou tu fechava ou tu ampliava, na real. Do mesmo jeito, tu não podia ficar. Não tinha como ficar. Até porque tinha que ter o distanciamento, tinha que ter todos os protocolos de Covid que tinha. E aí eu peguei e falei assim, não. E de repente, numa conversa, porque eu falo que as oportunidades estão na nossa frente e a gente tem que estar aberto às oportunidades. Eu brinco que você falou da CIT agora, a CIT é bem isso, é o associativismo, você doa, uma hora você recebe. Então, eu sou muito disso. Então, eu dou o que eu puder doar, o que eu puder fazer de trabalho voluntário, eu vou fazer de trabalho voluntário, porque eu recebi muito. E a Orce e a Larabi hoje foi isso. Então, eles estavam fechando, estavam terminando uma sociedade, e o dono da Orce queria resolver a vida dele. O mais rápido possível. O mais rápido possível. Cara, foi os 15 dias mais intensos da minha vida. Foi, assim, um turbilhão. Porque eu pagava X de aluguel, e ele me ofereceu por R$100 a menos. Com tudo dentro. Meu Deus. Aí por isso que eu falo que o que eu dou é o que eu recebo. Sabe? Então, lógico, a gente não agrada a Deus e todo mundo, né? Mas são oportunidades. E se a gente não está aberta a essa oportunidade, ia passar o medo de arriscar. Porque até então, sempre trabalhei como funcionária de academia. Sim. Sempre trabalhei buscando o meu espaço. Casei, virei a mulher do japonês. Não era mais a Elo, era a mulher do japonês, porque Tijucas não tinha japonês. Então, virei a mulher do japonês. Ok? Ninguém me conhecia, cara. Em Apucarana, uma ruiva, porque eu nasci colorida, né? Então, Deus. E aí em Apucarana, uma ruiva... Mas que casal, né? É bem exótico. É uma mulher colorida com japonês, meu Deus. Então... Deu certo. Deu certo. E aí, quando ele veio para Tijucas, ele era... meu Deus, o que Tijucas não tem? Na nossa região é normal o japonês, aqui não, né? E eu era mulher de japonês. Falei, cara, ok, né? Vamos trabalhar. Quando a gente sentou e finalizou, eu falava, e agora? Cheguei com 10 alunas, entrei de porteira fechada, porque estava tudo... E a academia passa a ser grande, porque... A academia passa a ser grande. Para 10 alunos... E aquele trabalho que a gente fala... O branding. O brand, né? Cara, eu faço esse brand, acho que desde que eu nasci. que é o diferencial, você fazer o pós-atendimento. Porque é o que a gente fala, o entrar
Cara, é automático. Chegou verão, então, agora, graças a Deus, né? Cheias, eu né? falo que a academia que não tiver lotado, horário 6h30, vai fechar, vai falir, né? Claro. Mas, enfim. Então, esse contato, porque o manter é o mais difícil, né? Então, esse pós-venda... E fazer o pessoal gostar de academia. E fazer o pessoal gostar de academia. Meu Deus. Eu falo, não precisa gostar. Eu falo, não precisa gostar. Tem que fazer. Só vai. Só vai. Mas eu falo assim, ou é no amor ou é na dor. 90% é na dor. O médico... a nossa academia, eu posso falar de boca cheia. É a única que ela chega com uma ressonância na mão. Sim, elas chegam com a ressonância, elas chegam com ultrassom, elas chegam... E aí acaba que a gente... E por isso que a fisioterapia está me ajudando muito nesse... É o diferencial. Até para tu né? saber exatamente como lidar com cada uma das situações, Sim. né? A minha especialização é em reabilitação física. Então, eu fazia muita reabilitação cardíaca quando já está na fase da atividade física. Então, agora a gente consegue ir puxando em tudo isso. Oi, Eloy, tu já pensou assim, hoje eu tenho a Larabi, que é específica para o público feminino. Dá para pensar daqui a pouco em montar uma nova e unificar, ou talvez montar uma para homens? Então... É que eu, particularmente, a gente abriu o horário das 6 horas da manhã para casais. É o único horário que homem entra na academia. Por quê? Por causa do atendimento. Então, assim, a gente sabe que é da natureza do masculino o peso, a carga. Então, se você vai para uma academia, né, e daí vê os caras lá pegando aquele pesão todo, você vai ficar com vergonha, você vai pegar... Então, eu já trabalhei com o público masculino também. Então, aí ali a gente abriu essa opção. Mas eu não tenho. Eu penso em concretizar mais. Uma vez até... Eu brinco que a Ajuda abriu agora, numa uma das palestras. Ajuda Magras ainda, tá? Eu já falei para ela. Ela falou num Outubro Rosa, que está chegando Outubro Rosa, né? Numa dessas conversas que a gente teve nesses que eles fazem ali na City, aqueles painel, né? E ela falou, uma empresa, você só abre uma outra filial quando aquela estiver sólida. Quando aquela... entre aspas, começa a andar sozinho. Porque a partir do momento que você começa a abrir, a hora que você começa a despencar, despenca tudo. Efeito dominó. É o efeito dominó. Então, assim, hoje eu ainda não tenho estrutura para abrir, eu falo financeira e mentalmente, um conjunto, mas... E essa frase que ela falou me tocou muito. Porque, às vezes, na ânsia de você querer, né? Porque muita gente pergunta, vamos abrir uma academia feminina em Nova Trento? Vamos abrir uma academia... Meu Deus, Elô, vem para Jaraguá. Alunas que vieram aqui mudaram. Vem para Jaraguá, precisa ter... Porque, realmente, na reunião, na nossa região, não tem, só tem Tijucas mesmo. Sabe? Então, o pessoal pede muito. E não adianta, você tem que ter a base, você tem que estar fortalecido para depois você... Mas nada impede de, se tiver alguns investidores, a gente... né? Quem sabe, né? Meu Deus, o horário passa assim, a gente começou a conversar e tem muita pergunta que eu queria fazer, porque... Não, mas a pessoa fala, não para mais. Não, olha, e isso que ela estava com medo, tá, gente? A voz sumiu. Elô, obrigado, tá? Pela participação, pelo bate-papo. E é claro que tu vai ter que voltar, porque tem muitas outras coisas que a gente gosta de esclarecer. A gente volta. E convido a todas as mulheres que estão aí, querendo fazer atividade física e não sabem aonde ir, vai na Larabi. E a Larabi é o quê? O nome das minhas meninas, a Lara e a Bianca. Olha só, tá vendo? Até nisso ela é marqueteira. Ela é marqueteira no nome, ela é marqueteira de olhar pra câmera e dizer assim, vai lá. Vai, vem. Deixa. Daqui a pouco vai chegar um boleto lá, tu vai falar assim... É da VIP Social. Mas a nossa parceria já vem de tempos, né, Júnior? Eu só tenho a agradecer desde os Luluzinha. Meu Deus. Né? Então, assim, as inaugurações. É que eu dei uma acalmada, porque senão... Então vamos agitar esse mercado aí de novo. Vamos. Obrigado mais uma vez, Elô. Eu que agradeço. Num oferecimento de Sicredi, a sua cooperativa de crédito para o Vale do Rio Tijucas e também Litoral, TCA Transportes e Única Mineração, Panificadora e Conveniência Flávia, Bichli Automação, instalações elétricas em Tijucas e toda a região, e a CIT CDL, a Casa do Empresário de Tijucas. Na segunda a gente volta com mais bate-papo gostoso e agradável aqui pelas manhãs, na TV VIP, a TV do VIP Social. Tchau, gente.